Então, galera, tudo bem? Na terceira aula, a gente vai falar de cinemática dos fluidos. Então, o nosso objetivo é compreender como vai se dar o comportamento dos fluidos na medida com a qual essas partículas fluidas elas ganham aceleração dentro do escoamento, de um escoamento propriamente dito. Então, o que a gente vai ver dentro dessa parte da aula? Então, a gente vai discutir sobre a abordagem lagrangiana e a abordagem euleriana. Vamos entender o significado de trajetória e linha de corrente dentro de cada uma dessas abordagens, o que traz para a gente o entendimento de sistema e volume de controle dentro de cada uma dessas abordagens. Em seguida, a gente vai caracterizar o campo velocidade de escoamento, e o campo velocidade de escoamento está relacionado à abordagem euleriana. A partir de então, a gente vai discutir os tipos de escoamento e caracterizar o número de Reynolds para definir essa caracterização de escoamento laminar e turbulento. E depois a gente vai fazer a aplicação para determinar o perfil de distribuição de velocidade dentro de um duto, considerando as características do escoamento, né, em regime permanente de escoamento. É isso que a gente vai ver hoje. Então imagine o seguinte, nós temos uma partícula fluida e essa partícula fluida ela tem uma determinada trajetória dentro de um leito de um rio. E nós queremos descrever o comportamento dessa trajetória. Para isso a gente pode, no primeiro momento, utilizar como referência uma posição no espaço. E a essa posição no espaço a gente traça um vetor, né? Vamos chamar esse vetor de vetor R. Esse vetor R ele determina a posição dessa partícula dentro desse escoamento no tempo 1. Na medida com a qual o tempo passa, a partícula ela pode ir para a posição P2. Né? Nessa posição P2, ela vai ter um determinado comportamento. E aí, a partir de então, em um outro instante, a partícula ela pode avançar para a posição P3 no tempo 3. Né? Então, imaginem comigo, se nós estamos interessados em determinar a velocidade de escoamento dessa partícula, então, para esse tipo de abordagem, seria necessário nós localizarmos a posição dessa partícula ponto a ponto em determinado tempo. A esse tipo de abordagem, a gente chama de lagrangiana. Né? Com isso, a gente está interessado em observar o comportamento da partícula ponto a ponto na medida com a qual o tempo avança e o escoamento ele se estabelece. Né? Então, o escoamento avança. De outra maneira, seria como se nós tivéssemos, dentro do leito de um rio, um barco. Né? E nós estamos nas margens em um ponto referencial. E a partir de então, a gente vai fotografando a posição do barco, que vai escoando de acordo com, com com a velocidade do rio para um determinado ponto, né? E aí então a gente faz uma foto ponto a ponto desse escoamento do rio e a gente sobrepõe essas fotos ponto a ponto. Com isso a gente vai ter um trajeto que foi definido para esse escoamento do rio. A esse trajeto a gente vai chamá-lo de trajetória, que é o lugar geométrico ocupado por determinada partícula fluida em função do tempo. Então, essa trajetória ela parece muito bem definida. Né? A esse tipo de abordagem a gente chama de abordagem lagrangiana. Né? Então, com isso, a gente consegue determinar o comportamento dessa partícula fluida. Quais são as implicações desse tipo de análise? Essas implicações desse tipo de análise ela é como se nós definíssemos um sistema, né? Uma região do espaço que tem uma massa específica, e nós estamos analisando o comportamento das propriedades físicas dentro desse sistema. Então, imaginem que o barco ele é o nosso sistema e esse barco está acoplado a ele um termômetro. Então, nós queremos avaliar a propriedade física, a temperatura do escoamento do rio. Então, diante desse termômetro, da variação da posição desse termômetro no tempo, a gente vai coletando informações de temperatura. Temperatura 1, temperatura 2 e temperatura 3. Né? Então, nós queremos entender como que vai variar, como que vai se dar a variação da temperatura em função do comportamento. Né? O que isso implica para a gente? Implica em que nós temos um sistema que tem uma massa definida dentro do espaço. Então, essa região definida dentro do espaço seria o barquinho. Então, eu vou desenhar aqui ó, o nosso sistema. Né?
Então, esse sistema ele tem uma massa específica dentro do espaço e nós estamos avaliando, nesse caso específico, a temperatura, né? E aí a gente tem esse tipo de abordagem, essa forma de nós compreendermos como vai se dar a variação da temperatura em diferentes posições dentro de um leito do rio. A esse tipo de abordagem a gente chama de lagrangiana, né? Então nós queremos entender ponto a ponto o comportamento da temperatura. Qual é a dificuldade desse processo? A dificuldade é que para cada ponto nós teremos uma equação distinta. E essa equação distinta pode te dar equações, uma variada quantidade de equações, e com isso pode ser muito mais difícil nós encontrarmos uma resposta, porque nós teremos muitas equações distintas para trabalharmos dentro desse processo, né? Então, aparentemente, uma abordagem lagrangiana do comportamento dos fluidos parece muito trabalhosa, porém ela é muito utilizada. Então, imaginem que os químicos que trabalham com a atmosfera, eles querem medir a quantidade de um poluente que é disperso em determinado ponto, né? Então, imaginem o seguinte: existe uma chaminé, e essa chaminé ela coloca um gás para a atmosfera. E esse gás ele vai se dispersar, né? Então, se um químico que trabalha com poluição atmosférica está interessado em medir a concentração desse poluente no ar atmosférico, então ele vai lançar um balão e esse balão ele vai coletar informações sobre a concentração, a temperatura e essa variação de dispersão do poluente na atmosfera, né? Então, de um ponto de referência, ele começa a fotografar ponto a ponto a forma com a qual esse balão ele vai sendo levado pelo fluido, né, nessas condições. E para isso é interessante ele utilizar essa abordagem lagrangiana, apesar do trabalho matemático que pode ser ocasionado através dessa abordagem, né? Então, dentro desse ponto, a abordagem lagrangiana é importante. O que é importante a gente saber daqui? É importante compreender como que vai se comportar e entender o conceito de trajetória, porque se a gente marca um ponto, uma linha geométrica que circula todos os pontos, a gente tem a trajetória dessa partícula fluida, como é o que está mostrado aqui na linha vermelha. Então, a trajetória ela foi mostrada fazendo ponto a ponto dentro desse contexto, né? Então, nessa abordagem lagrangiana, a gente tem que a posição dessa partícula ela vai ser dada pela seguinte equação, de modo que a gente pode descrever a velocidade do campo de escoamento apenas em função da temperatura, do tempo, né? Então, a gente descreve a variação da velocidade em função do tempo. Com isso, a aceleração ela vai ser o resultado da derivada da velocidade no tempo ou da derivada segunda da posição no tempo. Então, para a gente descrever a aceleração numa abordagem lagrangiana, a gente precisa exclusivamente saber a posição da partícula e o tempo que ela está. Então, essas duas informações são suficientes para descrever a aceleração numa abordagem lagrangiana. De outro modo, numa abordagem euleriana, a gente já não está interessado apenas no tempo para descrever a aceleração de uma partícula. Só a variável tempo não é mais interessante para a gente descrever a variação de uma partícula. Por quê? Porque se nós definirmos uma região no espaço por onde o fluido passa, então todas as outras variáveis elas vão estar sendo avaliadas naquela posição do espaço. Então, só o tempo já não vai ser suficiente para a gente descrever. Então, imaginem aqui ó, que a gente tem um eixo x, y e aquela setinha representa um vetor velocidade. Então, naquele campo específico, o vetor velocidade tem essa posição. Então, neste campo de aceleração, o vetor velocidade tem essa posição. Na medida com a qual passa o tempo, o campo de aceleração mudou e o vetor velocidade teve um outro comportamento, e assim sucessivamente, tendo um comportamento distinto em diferentes momentos, né? De modo que, se nós dissermos que nós estamos, esses dois eixos, eles são representados pelas componentes I e J, a gente pode descrever o vetor aceleração
aliás, desculpa, o vetor velocidade, a gente pode escrever o vetor velocidade através da componente I e da componente J desse campo de aceleração. Né? São as únicas componentes que a gente pode perceber? Não, podem existir mais componentes. A componente relacionada ao eixo Z pode estar relacionada a ele. Né? Mas, por enquanto, nesse exemplo, a gente só tem a presença de duas componentes. Então, na medida com a qual o vetor velocidade ele vai mudando em função do campo de aceleração, né, do campo de escoamento, o vetor velocidade vai mudando em função do campo de escoamento, chega a determinado tempo em que a gente vai ter uma linha que ela vai ser tangente ao vetor velocidade. Né? Então, essa linha traçada em relação ao vetor velocidade, a gente vai chamar ela de linha de corrente. Né? A linha de corrente ela vai ser ligada em todos os pontos do vetor velocidade e ela vai aparecer de maneira tangente ao vetor velocidade. Né? Então, ela vai indicar o sentido do escoamento do fluido. O que é importante a gente saber em relação à linha de corrente, né? Que o escoamento ele não atravessa a linha de corrente de um ponto ao outro. Então, imaginem que a linha de corrente é definida como uma região no espaço onde o escoamento ele não passa. Né? Então, a partir desse ponto, a gente tem a definição de volume de controle. Né? Então, vou definir aqui o significado de volume de controle. O volume de controle é uma região geométrica e arbitrária por onde a qual o escoamento vai passar. Né? Então, se existe uma barreira que impede com que o escoamento atravesse um ponto e outro, essa região geométrica a gente vai chamar ela de volume de controle. O que eu quero que fique claro, né? Que trajetória ela é resultado do entendimento lagrangiano do escoamento do fluido e para essa abordagem um sistema é mais adequado. Por quê? Porque a massa vai ser constante e a derivada da massa em relação ao tempo é igual a zero. Então, nesse ponto, para a abordagem lagrangiana, o conceito de trajetória e de sistema ele é mais adequado. Na medida com a qual a gente entende o comportamento do fluido como uma abordagem euleriana, sistema já não é tão adequado. Né? Então, para a abordagem euleriana, é mais adequado a gente compreender o conceito de volume de controle, que é uma região geométrica e arbitrária no espaço por onde há escoamento. Né? Beleza, volume de controle. Então, a gente tem que definir a velocidade de escoamento dessa partícula fluida, desse elemento de matéria, né? Ele vai estar em função de 4 características importantes, né? Das variáveis. Então, a gente define o vetor velocidade em função de 4 características importantes. Da posição dessas partículas no espaço em relação ao eixo x, y e z e o tempo. Né? Observem a diferença entre uma abordagem lagrangiana e uma abordagem euleriana. Numa abordagem lagrangiana, a velocidade é definida em função do tempo. Numa abordagem euleriana, a velocidade é definida em função da posição e do tempo. Né? Então, observem essas duas diferenças. Lagrangiana, a velocidade é determinada em função do tempo, e euleriana, a velocidade é determinada em função da posição da partícula no espaço e do tempo. Então, a gente tem essas 4 variáveis que a gente vai levar em consideração para determinar a velocidade. Com isso, a gente tem que dv, né, que é a derivada da velocidade, ela vai ser a derivada da velocidade no tempo. Então, observem aqui, ó, derivada parcial da velocidade no tempo vezes dt. Né? Então, a gente está analisando a velocidade em função do tempo. Então, a gente já está considerando esse primeiro aspecto aqui, que é o tempo. E depois a gente vai ter uma derivada parcial da velocidade em relação a x vezes dx, uma derivada parcial da velocidade em relação a y, vezes dy, e uma derivada parcial da velocidade em relação a z, vezes dz. Então, observem aqui ó, que a gente tem aspectos relacionados à posição da velocidade da partícula, né? E aspectos relacionados ao tempo. Né? Então, a velocidade da partícula tanto em relação à posição quanto em relação ao tempo.
né? Observe que esses aspectos eles aparecem nessa derivada da velocidade, né? Se nós derivarmos a velocidade em relação ao tempo, ó, a derivada da velocidade em relação ao tempo, então a gente vai ter o seguinte, que se ΔT, isso aqui vai ter um valor fixo de 1, né? Então a gente vai perceber o seguinte, ó, nesses outros aspectos aqui, ó, que eu estou circulando para vocês, a gente vai ter uma derivada parcial da velocidade em relação a x, vezes dx dt. O que significa esse dx dt? Ele vai significar para a gente a variação da posição da partícula em relação ao x em determinado tempo, a variação da posição da partícula em y em determinado tempo e a variação da posição da partícula em z em determinado tempo, né? Com isso, a gente pode substituir esse dx, dt, dy, dt e dz, dt por u, por v e por w, né? Então, a gente pode fazer essa substituição de dx, dt por essas variáveis, u, v e w. Desse modo, a equação vai assumir esse seguinte aspecto, ó. A aceleração, né, dessa partícula fluida, ela vai ser igual a dv dt, né? O que é importante a gente perceber? É importante a gente perceber o seguinte, observem aqui, ó, que essa derivada não é uma derivada qualquer, ela é uma derivada da velocidade do fluido em função da posição, né? Então, a gente tem as posições x, y e z, e em função do tempo, né? Então, essa derivada ela não é uma derivada comum. A gente vai chamar esse tipo de derivada material, né? E ela vai representar a derivada no tempo, seguindo a partícula fluida ao longo de sua trajetória, né? Então, nós estamos derivando, mas não é uma derivada da velocidade qualquer, é uma derivada em relação ao tempo, mas ela é uma derivada também em relação à posição da partícula fluida em relação à sua trajetória, né? O que eu não falei anteriormente é que a linha de corrente ela se assemelha à trajetória da partícula quando o regime de escoamento é um regime permanente. Não usei esse termo exatamente para evitar falar sobre ele nesse ponto, mas agora eu sou obrigado. Sou obrigado pela seguinte condição, né? Porque a gente vai ter uma derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Ó, então, imaginem o seguinte. Se a derivada da velocidade é em relação ao tempo... Então, tá, não expliquei essa equação aqui, então vamos voltar para a gente explicar ela da mesma forma que eu havia falado anteriormente. Então, a gente vai ter uma aceleração, essa aceleração é uma derivada da velocidade em relação ao tempo, e a gente chama essa derivada de derivada material, né? Derivada material. Então, esse D maiúsculo aqui vai representar derivada material. Uma derivada material em relação ao tempo. E essa derivada material, ela pode ser de qualquer outra propriedade física que a gente esteja trabalhando, né? Por enquanto, a nossa propriedade física é velocidade. Então, é a derivada material da velocidade em relação ao tempo. Por que ela é material? Porque essa derivada ela é uma derivada da posição da partícula fluida, né? Desses elementos de posição da partícula fluida, em relação, não só exclusivamente desse, né? Em relação à posição dela, mas também da velocidade em relação ao tempo. Então, a gente tem uma derivada da velocidade em relação ao tempo e uma derivada da posição dessas partículas fluidas, né? Então, tudo isso a gente chama ela de derivada material da velocidade em relação ao tempo, né? Em regime permanente, o que significa dizer que uma partícula tem regime permanente? Significa dizer que a derivada da velocidade no tempo é igual a zero, né? Então, nessa condição, a trajetória ela se assemelha à linha de corrente. Então, quando dv dt for igual a zero, então a gente pode dizer que a trajetória de uma partícula ela é igual à linha de corrente, apenas nessa condição, né? Trajetória é igual à partícula, a derivada da trajetória. A trajetória é igual à linha de corrente quando o tipo de escoamento é em regime permanente. Vou explicar lá na frente o que é tipo de escoamento em regime permanente, mas algebricamente significa que a variação da velocidade no tempo é igual a zero. Em regime permanente significa que as propriedades do fluido não mudam, né, no decorrer do tempo, né? Então, é as mesmas. Então, por exemplo, se entra água dentro de um túnel e sai água de dentro de um túnel, né? Então a massa específica foi constante, então a gente pode dizer que aquele tipo de regime é um tipo de escoamento
permanente, porque a massa específica foi a mesma tanto na entrada quanto na saída. Estou falando de massa específica, mas eu posso falar de velocidade, né? A velocidade é a mesma tanto na entrada quanto na saída. Então, nessa condição, o regime é permanente e a trajetória se assemelha à linha de corrente. Então, a gente pode definir a aceleração da partícula fluida em relação aos eixos x, y, z e ao tempo, né? E isso a gente vai chamar de derivada material, né? E ele é determinado por essa equação, né? Não é mi, é u dv dx mais v dv dy, u del v del x mais v del v del y, é derivada parcial, mais w del v del z, né? Sendo que a derivada parcial também temos uma parcela de derivada parcial da velocidade em relação ao tempo, né? Tudo isso aqui a gente vai chamar de derivada material, dt, né? Nesse caso da aceleração em relação às posições x, y, z e t. Aí a gente tem duas componentes que são importantes a gente analisar. A primeira componente, né? Esse del v, del t vai representar a aceleração local da partícula, né? E esse u del v, del x, v, del y e w del v, del z, a gente vai chamar de aceleração convectiva, né? O que é a aceleração local? É a taxa de variação da velocidade das partículas fluidas em um ponto do campo escoamento. E o que é aceleração convectiva? É a taxa de variação da velocidade das partículas fluidas em função da mudança da posição do campo de escoamento. Então, em um ponto do campo de escoamento, em função da mudança de posição de um campo em escoamento. Então, a gente tem essas duas componentes que são importantes. O que isso representa para a gente? Representa o seguinte. Vou fazer um desenho bem aqui. Então, imagine que a gente tem um bocal de escoamento e esse bocal ele tem diâmetros distintos na entrada e na saída. Nós vamos definir o volume de controle, que é a região do espaço arbitrária por onde o fluido vai escoar. Então, esse traçado em vermelho é o volume de controle, né? No volume de controle, a gente tem uma região de entrada e uma região de saída do fluido, né? Então, aqui eu estou desenhando o vetor velocidade de entrada. Vetor velocidade, eu vou desenhar 3 apenas para ficar melhor perceptível. Percebam que a velocidade de entrada ela é semelhante, né? Para entrar dentro do volume de controle, o fluido ele passa por uma região que a gente definiu aqui, ó, essa região que ela está encirculada, que nós vamos chamar de superfície de controle. Então, superfície de controle é a região por onde o fluido vai atravessar para entrar dentro do volume de controle. Então, a gente tem uma superfície do volume de controle tanto na entrada quanto na saída do fluido, né? Então, para sair da superfície de controle, o fluido ele sai por essa região onde eu estou desenhando o vetor velocidade. Vou desenhar 3 vetores de velocidade para ficarem iguais. Três vetores de velocidade. Então, beleza, né? Aqui faltou a setinha. Então, beleza. A gente tem, ó, só aqui eu já mostrei para vocês, uma região do espaço arbitrária que nós queremos, por onde o fluido vai escoar, é o volume de controle, né? Ou a gente pode chamar também de linha de corrente, né? A região arbitrária do espaço onde o fluido vai escoar, uma região por onde ele entra, a superfície de controle, e uma região por onde ele sai, o volume de controle, né? Em regime permanente, a vazão volumétrica de fluido que entra é igual à vazão volumétrica de fluido que sai no mesmo tempo. Então, imagine comigo da seguinte maneira.
Se entrou 5 litros de fluido dentro desse volume de controle e saiu 5 litros de fluido na mesma variação de tempo, então a gente vai ter uma vazão tanto na entrada quanto uma vazão na saída, né? Desse modo, né, vai existir um balanço de fluido que entrou e que saiu de dentro do volume de controle. Então, o que entrou é igual ao que saiu de dentro do volume de controle, né? Em regime permanente, ou seja, se não variou as propriedades físicas do fluido que entrou ou que saiu de dentro do volume de controle, então a gente pode dizer que a aceleração local dentro desse sistema ela foi igual a zero, né? Então, só existiu aceleração convectiva. O que significa dizer que a aceleração é igual a zero? Significa dizer que se eu pegar a velocidade nesse ponto, onde tem o maior diâmetro, e nesse ponto, onde tem o menor diâmetro, a velocidade foi a mesma, né? Contudo, a aceleração convectiva, né? A aceleração convectiva foi diferente, porque a velocidade neste ponto é diferente da velocidade linha deste ponto. Então, se houve uma variação de velocidade, então houve uma aceleração, né? Mas essa aceleração foi uma aceleração local? Não, foi uma aceleração convectiva. Por isso que dentro dessas condições, a gente diz que em regime permanente, né, não existe aceleração local, né? Não existe essa variação brusca de aceleração. Mas na prática, a gente vai perceber que se os diâmetros são diferentes, na entrada e na saída, o diâmetro dessa área de seção de entrada da superfície de controle e de saída da superfície de controle, se na prática esses diâmetros são diferentes, então significa que para que o fluido saia com a mesma vazão de entrada, ele deve ter uma velocidade maior na saída. Mas essa velocidade não é uma velocidade decorrente da aceleração, mas sim uma velocidade relacionada à posição da partícula. Então, na posição de saída, ele teve uma velocidade maior. Então, essa equação ela representa esses pontos para a gente. Vou apagar aqui porque eu ainda tenho mais slide para mostrar. Então, agora a gente chegou numa aplicação, né? Ele diz o seguinte, exemplo 1. Esse exercício ele foi tirado da lista de exercícios do Brunet, né? Então, ele fala o seguinte, né? O campo de velocidades de escoamento bidimensional é dado por Vx, que é igual a 3 mais 2x mais 4t ao quadrado, e Vy, que é igual a x ao quadrado mais 3t, né? Ele está falando ali, ó, ele trouxe uma palavra que a gente ainda não discutiu, que é a palavra escoamento bidimensional, né? O escoamento ele pode ter diversas características, né? Ele pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional, né? Uma delas, né? Então, nesse tipo de escoamento bidimensional, ele está descrevendo a variação do escoamento em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Se fosse tridimensional, ele teria uma equação para descrever em relação ao eixo z, né? Mas nesse problema, ele está adotando o escoamento bidimensional. Então, entendo que o escoamento pode ser unidimensional, quando ele vai variar apenas em um sentido, né? Apenas em um eixo. Bidimensional, 2 eixos, x e y, e tridimensional, 3 eixos, x, y, z. Né? Então, esse problema aqui é um problema bidimensional, dois eixos, OX, OY. Determinar o módulo da velocidade e aceleração, determinar os módulos da velocidade e aceleração no ponto 2 e 1 no instante t igual a 5 segundos. Né? Então, vamos lá. Esse problema é para a gente aplicar aquela equação que nós deduzimos anteriormente, né? A derivada material da velocidade, né? Que é a aceleração de um elemento de uma partícula fluida, né? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte, né? A gente tem que a velocidade desse escoamento ela é definida da seguinte maneira, né? Então, o vetor velocidade ele vai ser 3 mais 2xy mais 4t ao quadrado i, né? Então, tudo isso aqui em relação ao eixo i.
xy ao quadrado mais 3tj, e poderia ter um k, né? Mas nesse caso, o k ele é igual a zero para esse tipo de problema. Pode ser que exista outro e aí vocês vão só seguir a resolução que vai ser a mesma, né? Então vamos lá. Ele diz que para a gente determinar o módulo da velocidade, quando x for igual a 2, y for igual a 1, no tempo de 5 segundos. Então, substituindo esses valores para x, y e t, a gente vai chegar à seguinte equação, né? 107i mais 17j. Então, a gente encontrou o módulo da aceleração através da raiz quadrada desses valores de i e de j, né? A raiz quadrada elevada ao quadrado desses valores de i e de j. Então, até aqui nenhum problema. A gente só substituiu os valores e encontrou o módulo da aceleração. Beleza, né? Até aqui nenhum problema. Agora vamos para o próximo tópico, que é o módulo da aceleração nos mesmos pontos e no instante t. Para a gente encontrar o módulo da aceleração, a gente vai utilizar a derivada material da velocidade no tempo, né? A derivada material da velocidade no tempo, ele descreve para a gente a aceleração. E ela pode ser analisada em relação a cada um dos eixos. A aceleração em x, a aceleração em y e a aceleração em z, né? Nesse caso, em x, a aceleração em x vai ser a derivada parcial da velocidade de x em relação ao tempo, mais o del Vx dx, mais v del Vx dy, mais w del Vz dz, né? Então, a gente está analisando o módulo da aceleração em x, né? Se fosse em y, a gente só substituiria Vx em del Vx dt por Vy. Aqui, ó, a gente substituiria Vy, e aqui a gente substituiria Vy, e aqui a gente substituiria Vy. Então, percebam que aqui, ó, a gente tem del Vx dx, mas aqui em y a gente teria del Vy dy, né? E em z, a gente vai fazer as mesmas substituições. Aqui, Vz, Vz, Vz e Vz. Então, parece uma equação grande, mas depois que a gente compreende o significado delas, fica mais fácil de a gente trabalhar, né? Então, a gente tem uma parte que está relacionada à aceleração em relação às posições e em relação ao tempo. Então, a gente tem uma derivada material, né? Com isso, a gente tem essas equações aqui, beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Vai substituir os valores de u e de v, né? Nesse caso, w é igual a zero. Então, substituindo, ó, a gente tem a aceleração, vai ser igual a del Vx del t, né? U a gente substituiu pela equação de u, 3 mais 2xy mais 4t ao quadrado. E v a gente substituiu pelo valor de v. V é xy ao quadrado mais 3t, né? Percebam que o problema ele está usando Vx e Vy, né? E eu estou respondendo com u e v. Mas é só a gente fazer essa transposição de uma informação para outra, tá bom? Representa a mesma coisa. Ele só deu uma simplificada na resolução. Inadvertidamente, eu esqueci de colocar o vetor, a notação vetorial da velocidade, né? Mas não esqueçam que existe uma notação vetorial para velocidade, 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 né? Velocidade, velocidade e velocidade. Todas elas têm uma notação vetorial. Então, beleza. O que nós fizemos aqui? Substituímos u e v pelo valor das expressões, né? 3 mais 2xy mais 4t ao quadrado e v por xy ao quadrado mais 3t, né? Então, substituir esses valores aqui. O que a gente vai fazer agora, né? Agora, a gente vai derivar x em relação a t e vai substituir aqui neste valorzinho aqui. Vai derivar Vz em relação a x e Vz em relação a y, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. E vai substituir aqui nessas variáveis. Com isso, a gente tem o seguinte, a derivada de Vx em relação a t deu 8t, né? A derivada de Vx em relação a x deu 2y.
E a derivada de del VZ em relação a y deu 2x mais 8t. Né? Então, coloquei os valores e derivei em relação ao tempo, a x e a y, né? A mesma equação. Qual é a mesma equação? Esta equação aqui, ó. Esta equação aqui, a correspondente x, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou substituir os valores de x, y e t por 2, 1 e 5. Substituindo esses valores, a gente encontra que a aceleração em x vai ser igual a 322 metros por segundo. Mesmo raciocínio a gente vai fazer para a aceleração em y. Né? Então, vamos lá. Para y, a gente tem a equação, né? Del Vy del t, mais u, que é igual a 3 mais 2xy mais 4t ao quadrado, e v, né, que tem o valor de x vezes y ao quadrado mais 3t. Né? Então, substituindo, w é igual a zero nesse ponto, né? Substituindo esses valores, e agora a gente vai derivar a equação de y, né? Essa equação aqui da velocidade em y, que a gente está chamando de v, em relação a t, em relação ao tempo. Então, a gente vai derivar em relação ao tempo. Depois a gente vai derivar essa equação em relação a x. Né? Vamos derivar essa equação em relação a x e substituir aqui neste ponto. E depois a gente deriva a mesma equação em relação a y e substitui aqui, ó, nessa variável. Com isso, a gente vai ter o seguinte, né? A y, a derivada da velocidade em y em relação a t deu 3. A derivada parcial da velocidade em y em relação a x deu y ao quadrado, e a derivada parcial de y em relação a y deu 2xy. Né? Então, substituindo esses valores e substituindo pelos valores de x, y e z, né, a gente encontra o valor de aceleração em y igual a 178 metros por segundo. Né? Para a gente encontrar o módulo, aí é só substituir esses valores na equação, então a gente vai ter um valor de módulo da aceleração de aproximadamente 368 metros por segundo ao quadrado. Né? Com isso, a gente conseguiu responder esse problema. Agora, imaginem o seguinte, imaginem que eu pergunto para vocês. Né? De acordo com essa equação, com os dados que eu mostrei anteriormente, esse tipo de escoamento é permanente? A gente consegue dizer que esse tipo de escoamento ele é permanente? Vamos analisar a equação. Ó. A gente tem uma variação da velocidade em relação no tempo e a gente tem aqui uma variação da velocidade em relação ao tempo. Essa variação da velocidade em relação ao tempo não é igual a zero. Né? Se ele não é igual a zero, então a gente pode dizer que esse tipo de escoamento não é permanente. Né? Então, as propriedades físicas do fluido, seja ela a velocidade, não vai ser a mesma tanto na entrada, não vai ser... algumas propriedades físicas do fluido elas não serão a mesma. Né? Então, não vou entrar no mérito de quais propriedades é essa, mas pensem que a gente está trabalhando com uma equação para descrever a aceleração. Né? Então, só por esse valor aqui, a gente já pode afirmar que esse escoamento ele não é permanente. Falei anteriormente de um escoamento permanente, esse aqui é um do tipo não permanente. Então, depois de nós entendermos como vai se comportar o campo de velocidade dentro do escoamento do fluido, vamos aprender a classificar esses escoamentos, né, de acordo com as características que a gente pode observar. Né? A primeira característica que a gente pode perceber de classificação do tipo de escoamento é em regime permanente ou transitório. Né? Qual é a diferença entre esses dois regimes? Né? Significa que no regime permanente a gente pode dizer que uma propriedade física qualquer do fluido ela é invariável em qualquer ponto. Já em regime transitório, essa propriedade física ela pode variar de um ponto ao outro. Por exemplo, um exemplo de transitório, já que na anterior nós trabalhamos com regime permanente, é um recipiente, onde esse recipiente ele vai misturar dois fluidos diferentes. Né? Então, imagina que na entrada a gente tem água e óleo, e esse equipamento ele vai fazer a mistura desses dois fluidos. Né? Então, vai sair um outro fluido que tem uma massa específica que ela é diferente da massa específica que entrou e que saiu dentro do recipiente. Então, isso seria um exemplo mais simples do tipo de escoamento transitório ou não permanente, que pode ser classificado também como não permanente. Né?
Outra forma de classificar os escoamentos do fluido é enquanto incompressível e compressível, né? O que é um fluido incompressível? É um fluido em que a variação da massa específica ela é praticamente irrisória, né? Então, por exemplo, a água escoando é um fluido incompressível. Ela tem uma variação, mas é praticamente irrisória. Já os fluidos compressíveis são os fluidos dos tipos gás, né? Que podem ter uma variação do seu volume muito maior em relação à sua massa, né? Então, esse tipo de escoamento pode ser do tipo compressível ou incompressível. Outra forma de classificar são em relação aos eixos de coordenadas do escoamento, né, do campo velocidade. Então, ele pode ser unidimensional, se a gente analisar esse escoamento apenas em uma direção, bidimensional em duas ou tridimensional em três. Né? Dependendo da forma como que a gente analise esse tipo de escoamento, ele pode ser uni-, bi ou tridimensional. Outra forma de nós analisarmos é do tipo uniforme e variado. Né? No regime de escoamento uniforme, o campo do vetor velocidade ele é constante em qualquer ponto. Já no regime variado, o campo de vetor velocidade ele já não é constante, então ele vai variar de um ponto ao outro. E ainda a gente tem o regime laminar e o regime turbulento. Né? Para a gente classificar em regime laminar e turbulento, é preciso a gente voltar um pouco na história e ver como Oswald Reynolds entendeu esse processo. Então ele fez o seguinte experimento. Aqui a gente tem eu falei Oswald, mas é Osborne Reynolds, que é o cara que desenvolveu esse tipo de análise. Então a gente tem esse experimento chamado experimento de Reynolds, que a gente tem o seguinte, né? Aqui a gente tem um recipiente, né? E esse recipiente ele tem um fluido. E esse fluido ele vai escoar nesse sentido, na medida com a qual ele aumenta ou diminui essa válvula. Na medida com a qual ele aumenta ou diminui a válvula, a velocidade de escoamento aumenta. Né? A vazão vai aumentar, então a velocidade de escoamento ela vai aumentar. Acoplado a esse sistema, a gente tem um recipiente que ele tem um corante. Né? Esse corante ele está acoplado. E percebam que a linha de emissão desse corante ela está aqui, ó, nesse ponto. Então, neste ponto aqui vai começar a vazão do corante. Então, imagine o seguinte, que ele abre a válvula bem pequena, bem pouco. Né? Então, ele vai abrir bem pouquinho a válvula. O que vai acontecer? O fluxo, a vazão, ela vai ser baixa. Então, a gente vai ter uma velocidade de escoamento pequena. Com essa velocidade de escoamento pequena, o que é possível perceber na medida com a qual ele aumenta o fluxo de corante? As linhas de corante elas serão uniformes, né? Então elas vão ter um perfil bem retilíneo, linear e uniforme de escoamento. Então é como se o corante ele escoasse de uma maneira bem retilínea e uniforme. Né? Então essa foi uma das observações quando a vazão era pequena. Na medida com a qual ele aumentou a vazão, então ele aumenta a velocidade de escoamento, o corante ele começa a entrar em turbilhão. Então a velocidade, que então a gente concebe como em três posições distintas, ela começa a variar nos três eixos cartesianos, x, y e z. Então, de um escoamento uniforme e retilíneo, ele passa para um escoamento em turbilhão. Né? Então, ele tem um perfil de escoamento mais ou menos definido por essa forma, assim, né? em vórtice, em turbilhão. E aí, Reynolds percebeu o seguinte, né? Ele percebeu que quando o escoamento era laminar, as partículas elas escoavam de uma maneira retilínea e uniforme. E na medida com a qual ele aumentava a velocidade de escoamento, essa média de escoamento já era uma média global de todas as partículas que estavam juntas dentro do fluido. Né? Então, o corante ele absorvia melhor no fluido. Então, com isso, a gente pode perceber que no regime, o que diferencia um regime ou outro é a velocidade com a qual o fluido escoa. E essa velocidade está diretamente relacionada com a relação entre as forças iniciais sobre as forças viscosas. Né? Com isso, Reynolds percebeu o seguinte, né? Que ele determinou essa relação através de uma equação que é chamada de equação de Reynolds, e ela determina o número de Reynolds, que é um valor adimensional. Esse valor adimensional ele vai definir onde está ocorrendo um regime laminar e onde está ocorrendo um regime turbulento de escoamento. Do que depende o número de Reynolds? Depende da massa específica
do fluido que está escoando, da velocidade média de escoamento, do diâmetro do fluido dividido pelo coeficiente de viscosidade dinâmica, né? Então, em um duto, a gente vai considerar essas relações aqui, ó, massa específica, velocidade, diâmetro do duto e o coeficiente de viscosidade dinâmica. Já em um escoamento unidimensional, que está escoando apenas em um sentido, a equação ela muda um pouquinho, ela aparece dessa forma, massa específica, a velocidade de escoamento vezes x, que a gente vai chamar o comprimento dessa área onde vai estar escoando, dividido por μ. Né? Além disso, a gente pode ter outro tipo de escoamento, que é o escoamento de entrada ou estabelecido. Vou só conectar aqui o carregador, porque o computador vai descarregar. Um segundo, pronto. Então, voltando, escoamento de entrada estabelecido. No escoamento de entrada estabelecido, ele está relacionado com o perfil de velocidade que o fluido vai assumir dentro de um duto, por exemplo. Então, observem esse exemplo aqui. A gente tem o seguinte, né? Tem que neste ponto aqui é a entrada do duto. Na entrada do duto, no tempo t0, nesse ponto aqui, em que o tempo é igual a t0, observem que o vetor velocidade ele é uniforme para todas as partículas de fluido. Então, todas as partículas ela têm um vetor de velocidade uniforme. Na medida com a qual ele entra dentro do duto, é possível perceber que existe em oposição ao escoamento do fluido, nesse sentido aqui, ó, em oposição ao escoamento do fluido, que está escoando nesse sentido, uma força tangencial. Essa força tangencial vai fazer com que exista dentro desse duto um gradiente de velocidade. Então, observem aqui, ó, que nesse ponto a gente tem um gradiente de velocidade inicial, né? E aí, na medida com a qual o fluido ele vai escoando, para o tempo t3, ele se torna perfeitamente estabelecido, né? Então, nesse ponto aqui, a gente tem um escoamento que a gente chama de escoamento de entrada, onde a velocidade é uniforme. Já neste ponto aqui, a gente tem um escoamento estabelecido, onde a gente pode perceber um gradiente de velocidade para dentro desse duto. Né? Esse gradiente de velocidade é originado de que modo? Ele é originado em função das forças tangenciais que vão ser observadas em oposição ao movimento do fluido. Ele está relacionado às características viscosas do fluido. Na medida com a qual aumenta a velocidade, existe a viscosidade. Na medida com a qual aumenta a viscosidade, existe uma maior resistência ao escoamento do fluido dentro do duto. Né? Então, é isso que a gente vai perceber dentro desses dois tipos de escoamento, de entrada e perfeitamente estabelecido. Observem aqui que no regime estabelecido, a gente tem um gradiente de velocidade. Então, a gente pode calcular a velocidade em qualquer ponto desse sistema aqui. Imaginem que aqui, ó, no eixo, né, nesse ponto aqui, nessa linha traçada, a gente vai ter a velocidade máxima de escoamento. Na medida com a qual a gente varia o raio, até chegar nesse ponto aqui, a gente vai ter a menor velocidade. Ela vai ser a velocidade igual a zero, vai ser a velocidade com a qual as moléculas elas estão aderidas à placa. E esse perfil ele vai continuar. De acordo com essas informações, é possível a gente calcular a velocidade do escoamento dentro de um duto. É isso que a gente vai fazer no próximo ponto. Né? Então, aqui a gente vai calcular o perfil de distribuição de velocidade de escoamento. Então, observem o seguinte. Aqui a gente tem um duto, né, por onde o qual o fluido escoa. Deste ponto até aqui, a gente vai ter o raio, né, o raio desse duto. Beleza? Então, aqui, nesse ponto onde o raio é igual a zero, a gente vai ter a maior velocidade de escoamento. Então, aqui a gente vai ter o vetor máximo de velocidade. Então, a gente vai ter a velocidade máxima nesse ponto. Na medida com a qual zero vai se aproximando de R, a gente vai ter o menor perfil de velocidade. Então, observem aqui que deste elemento de fluido, nós estamos, deste escoamento, nós estamos interessados em um elemento de volume infinitesimal desse fluido. Então, a gente pegou aqui um elemento infinitesimal, né, que tem essa geometria, onde essa distância deste ponto a este ponto é L. Esse raio aqui, ó, a gente vai chamar de R. Então, ele está representando esse raio dentro dessa geometria aqui. Né? E aí, a gente pode perceber o seguinte, né, que se a gente sai deste ponto aqui e caminha até esse ponto aqui, a gente vai ter um acréscimo da pressão que ela está variando de ΔP. Né? Daqui até aqui, a gente vai ter um ΔP de pressão.
né? Em oposição ao movimento do fluido, a gente tem uma tensão de cisalhamento que age no sentido contrário ao vetor velocidade. Então, o vetor velocidade está vindo para cá e a tensão de cisalhamento está indo no sentido oposto, né? Na medida com a qual R é igual a zero, a gente vai ter a velocidade máxima. E quando tem o valor total de R, a velocidade vai ser igual a zero. Então, aqui a gente vai ter a velocidade máxima, aqui a gente vai ter a velocidade zero. Então, é criado um gradiente de velocidade. Esse gradiente de velocidade dentro do duto é parabólico, ele tem um perfil parabólico de velocidade. Então, vamos lá, né? O nosso objetivo é calcular a velocidade em qualquer ponto desse duto, né? Então, a gente sabe o seguinte, que as forças resultantes que atuam dentro desse duto, elas serão iguais a zero. Quais são as forças resultantes que a gente pode perceber? As forças de pressão, que é o produto da diferença de pressão vezes a área πr ao quadrado, né? Essa região aqui total que a gente está querendo trabalhar, né? Essa diferença de pressão neste ponto e neste ponto, né? Então, isso multiplicado pela pressão vai ser as forças de pressão, multiplicado pelas forças tangenciais. Onde a gente vai ver as forças tangenciais? A gente vai ver em toda essa região aqui, ó, essa região lateral aqui, ó, de oposição ao movimento do fluido. Essa área lateral do cilindro, né? Então, toda essa área aqui vai ser, a gente vai perceber as forças tangenciais, que é a tensão de cisalhamento multiplicado por unidade de área. Então, a gente tem aqui, ó, 2πrl, né, que é essa área lateral do cilindro, vezes a tensão de cisalhamento, né? Então, isso aqui vão ser as forças tangenciais que vão atuar dentro desse elemento fluido. Com isso, a gente vai ter o seguinte, né? Passando, reorganizando essa equação, então a gente vai ter que 2πrl, que é a área lateral do cilindro, vezes a tensão de cisalhamento, vai ser igual às forças de pressão, né? A pressão multiplicado pela área. E aí a gente pode reorganizar mais um pouquinho. Lembrando que tensão de cisalhamento é menos o coeficiente de viscosidade dinâmica multiplicado pelo gradiente de velocidade, né? Que velocidade é essa? A velocidade é em função do eixo R, né? Então a gente quer determinar a velocidade em função do eixo R. E a velocidade ela está orientada nesse sentido aqui, ó, né? Z, né? Em função do eixo Z. Então a gente tem o seguinte, ó, passando 2πrl para cá para o outro lado, e abrindo essa tensão, a gente tem que menos o gradiente de velocidade dv em z sobre r, dr, menos o coeficiente de viscosidade, dinâmica nesse caso, né? Aí o que a gente pode fazer aqui? Ó, simplificar e reorganizar esses termos, né? Passar esse dr para cá, e com isso a gente vai ter o seguinte. Mudei mais uma vez a posição, né, após simplificar. Aí o que a gente vai fazer? Passar o dr para cá, né, e colocar os limites de integração. Deste modo, a gente tem o seguinte, viscosidade ela veio para cá, e o dr ele se posicionou nessa posição, aí a gente passou o dr para esse lado da equação, e com isso a gente tem condições de colocar os limites de integração. Então, ficou da seguinte maneira, a variação de pressão dividido por 2μl RdR vai ser igual a menos dvz. Vamos lá, né? Quais são? A gente precisa integrar e para isso a gente precisa conhecer as condições de contorno. Então vamos lá, observem aqui, ó, que a velocidade z ela é função de r, né? Então a velocidade z aqui ela é função de r. Então na medida com a qual eu caminho do centro até essa superfície superior, eu vou ter um r total, né? Quando r é igual a zero, né? Olha, observem aqui, ó. Quando r é igual a zero, a gente vai ter a velocidade máxima. E quando r for igual a esse r maiúsculo, a gente vai ter a velocidade mínima. Então, a gente vai ter um gradiente de pressão que é distribuído. Quantidade de movimento é transferida do r maiúsculo para o r igual a zero. Substituindo esses valores, a gente tem o seguinte, né? Que r ele vai variar do r até zero, né? E que a velocidade ela vai variar de uma velocidade num ponto qualquer, vz de r, até a velocidade máxima. Aí tá, a gente vai integrar esses pontos, né? Integrou e fez integrou a equação e fez a organização dela, né? Então aqui vai ficar de vz a vzr a menos v máxima, aqui vai ser r, né? E aí, integral de dr vai ser r ao quadrado sobre 2, né? E aí esse 2 vai passar a multiplicar para cá e vai continuar o r ao quadrado. Então, com isso, a gente chega a essa equação aqui, ó. A velocidade z em qualquer ponto,
quando R varia de 0 até R máximo, então a gente vai ter igual, que vai ser igual a velocidade máxima menos a variação de pressão, 4μL, né, vezes R ao quadrado. Então, a gente vai fazer mais uma análise, né? A gente vê que a velocidade z em R ela é igual a zero quando R é o R máximo. Então, substituindo, a gente vai ter que, isso aqui vai ficar igual a zero, né? Então, a gente vai ter que a velocidade máxima vai ser ΔP dividido por 4μL vezes R ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Vai substituir isso aqui dentro desta equação aqui, ó. Substituir essa velocidade máxima dentro da equação aqui. Substituindo a velocidade máxima dentro da equação, né? Aí a gente vai ter alguns elementos que a gente pode colocar em evidência, ΔP, 4μL, R ao quadrado, a gente pode colocar isso aqui em evidência, né? Porque são termos semelhantes, e aí a gente vai ter a seguinte equação. A velocidade em z em qualquer ponto de R, né? Então, qualquer ponto com R variando de 0 até o R máximo, que é R maiúsculo, vai ser igual a velocidade máxima multiplicado por 1 menos R minúsculo sobre R maiúsculo ao quadrado. Então, com essa equação aqui, a gente consegue determinar a velocidade em qualquer ponto de interesse dentro do duto. Continuando. Então, a gente viu que na equação anterior, a gente consegue determinar a velocidade quando R assumir qualquer valor, quando R minúsculo assumir qualquer valor dentro desse duto. Mas existe um ponto aqui onde a gente vai ter um perfil médio de velocidade, ó. Então, se a gente traçar um ponto aqui, ó, determinado valor de R, a gente vai ter uma média da velocidade, né? O que é a média da velocidade? Velocidade média é a velocidade máxima em determinado ponto, né? Eu já ia adiantar a resolução, mas não vou adiantar a resolução. Então, vai ter um ponto onde a gente vai encontrar a velocidade média, né? Então, queremos chegar a esta velocidade média, né? É isso que esse exemplo está pedindo para a gente, né? Como determinar a velocidade média dentro de um segmento. Então, vamos lá. Para determinar a velocidade média, a gente sabe que a velocidade no eixo z em função de r é dado pela seguinte equação. A velocidade máxima multiplicado por 1 menos R minúsculo sobre R maiúsculo ao quadrado. Então, vamos lá. A gente quer determinar a velocidade média, né? Então, a gente vai substituir esse VZR por velocidade média. E aí é importante a gente lembrar uma coisa, né? A velocidade média é igual a 1 sobre a área integral de área da velocidade máxima vezes dA, né? O que a gente vai fazer? Vai substituir isso dentro da equação. Substituindo dentro da equação, a gente tem o seguinte. A gente vai ter a seguinte equação, né? Percebam que dentro de um duto, a gente não consegue mais descrever o comportamento de escoamento do fluido apenas com coordenadas cartesianas. Então, a gente vai fazer um uso de coordenadas polares, né? E fazendo uso de coordenadas polares, a gente tem o seguinte, que a velocidade média vai ser igual à velocidade máxima dividido pela área πr ao quadrado, né? A área de entrada, né? Nesse caso, R maiúsculo, esse valor aqui. Aí uma integral dupla, né? A gente vai ter uma variando de 2π a 0 e outra variando de r a 0. E aí vem aquela parte que a gente já conhece, 1 menos r minúsculo sobre r maiúsculo ao quadrado, vezes r, dr, vezes θ. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Passar esse r para dentro dessa expressão aqui. Então, a gente vai multiplicar r por 1, né, que vai dar r. E aí, a gente vai multiplicar r por r ao quadrado, que vai dar r ao cubo. Então, vai ficar r ao cubo sobre r ao quadrado. Esse r ao quadrado é resquício deste valor aqui. Então, a gente vai integrar em relação a r, né? Ó, fiz isso, fiz essas transformações e integrei em relação a r. R dr vai ser a integral de r ao quadrado sobre 2, né? E r ao cubo vezes r ao quadrado vai ter uma integral de r minúsculo a quarta dividido por 4r ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Substituir em relação a r e a 0, né, que são os limites de integração. Fazendo essa substituição, a gente tem o seguinte, né, uma parte some e aí a gente vai ficar com essa expressão. O que a gente vai fazer agora? Simplificar essa expressão. Simplificando essa expressão, a gente chega a um valor de r ao quadrado igual a 4. R ao quadrado igual a 4, r ao quadrado sobre 4
é constante dessa integral de 2π zero. Então, ele vai sair da integral. Saindo da integral, a gente pode simplificar ele aqui, ó, r ao quadrado com r ao quadrado, então esse 4 ele vem para cá para frente, 4πr. Aí a gente vai integrar θ de 2π a zero, né? Integrando de 2π a zero, então vai aparecer aqui nessa parte superior 2π. Né? Aí corta 2π, simplifica 2π com 4, aí a gente vai ter que a velocidade média dentro de um duto vai ser igual à velocidade máxima dividido por 2. Então, para a gente saber a velocidade média que vai estar neste ponto aqui, quando r for igual a zero, né? Para a gente saber a velocidade média, é só a gente pegar a velocidade máxima e dividir por 2. Né? Com isso, a gente chega à expressão da velocidade média. Né? Esse foi um exemplo, mas eu vou colocar um outro exemplo para vocês trabalharem lá dentro da lista de exercício. Então, como referência, a gente utilizou o capítulo 3 do Franco Brunet, todo ele, né? Tudo que estava escrito lá a gente utilizou, inclusive o primeiro exercício veio da última questão do Brunet. E o Celso Lévy, a gente começou com o capítulo 3 e entrou no capítulo 4. No próximo vídeo, a gente vai destrinchar o capítulo, nos próximos vídeos, a gente vai destrinchar melhor o que a gente viu no capítulo 4. Beleza? No próximo e nos próximos. A gente vai falar dos balanços e da equação de transporte Reynolds. Beleza? Então, por hoje, por essa parte, a gente fica por aqui.